Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, as coisas antigas, as coisas passadas já ficaram para trás. Diz Paulo aos Coríntios, a igreja que estava lá em Corinto, uma igreja que nós conhecemos um pouco da sua história, da sua trajetória, dos seus desafios, das suas lutas, dos seus pecados. E Paulo vai dizer, eis que tudo se fez novo. A igreja, com esse nome, tudo se fez novo. Slogan sobre este assunto de tudo se fez novo, tudo já é novo. Nós falamos muitas das vezes na nossa vida, olha, tudo se fez novo. Mas como viver isso de prática? Como colocar isso no dia a dia? Nos nossos relacionamentos. Primeiro com o Senhor. Mas nosso relacionamento na igreja, com os irmãos. Nosso relacionamento com os nossos parentes. Os nossos familiares. E a Bíblia vai apontar quão difícil é. Da própria família. Não é verdade? Conhece a gente. Sabe das nossas imitações, dos nossos defeitos. A mensagem, então, para essa noite, irmãos, que Deus colocou no meu coração, tem o seguinte tema. Não deixe que o passado defina quem você é. Não deixe isso acontecer. Deixe que Cristo defina quem você é. Então não deixe ser influenciado mais pelo velho homem, pela velha mulher, pela velha natureza. Agora nós possuímos uma nova natureza que tem que ser vivida na plenitude, irmãos. Porque é promessa do Senhor que nós desfrutaremos de uma vida abundante. Abundante. Essa mensagem, então, eu baseei na história de 3 personagens bíblicos muito conhecidos do Novo Testamento. O primeiro deles se chama Zaqueu. Os irmãos conhecem Zaqueu? Tem até música para Zaqueu. Não é verdade, querido? Um personagem muito, muito emblemático da nossa história bíblica, real. O segundo personagem, não tão conhecido como Zaqueu. Um escravo fugitivo, de nome Onésimo. E o terceiro, o próprio apóstolo Paulo, que escreve essa carta, nos desafiando a confiar que se nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. Que as coisas antigas já não são reais mais. Elas já passaram em nossas vidas. E que tudo se fez novo. A pergunta que não quer calar. Quem não quer viver esse novo de Deus, irmãos? Você tem vivido esse novo de Deus? Aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Jeremias vai dizer, eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz e planos de prosperidade. Você tem prosperado? E aqui não é teologia da prosperidade, irmão. É teologia bíblica, que enfatiza que agora nós temos uma nova identidade. Nós somos uma nova pessoa em Cristo. E como pessoas novas em Cristo, temos uma realidade tremenda para ser vivenciada. Para desfrutarmos com o Senhor. E aqui, então, eu queria fazer uma breve introdução. Muitos vivem aprisionados por sua história pregressa. Não é verdade, querido? Quantas pessoas não conseguem viver o presente porque o passado é mais presente do que qualquer outra coisa. Muitas das vezes nós somos tentados mesmo a olhar para trás e ficarmos aprisionados nos nossos erros, nas nossas falhas, nas nossas atitudes, como vivemos, como fomos capazes de escolher
entre o bem e o mal, e muitas das vezes escolhemos o mal e não o bem. E como hoje assimilar as consequências do fruto das nossas decisões, como fruto dessa nossa decisão, sem culpa agora, como pessoas regeneradas, que colocaram toda a sua mazela aos pés de Jesus, na cruz do Calvário. E ele levou então sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz, irmão, não está mais sobre nós. Está sobre ele. Como é libertador, disse Jesus, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Por isso eu fiz questão de colocar na mensagem a história de um escravo, que tem tanto a ver com que Samã, que viveu isso. Mas o Evangelho, querido, revela algo tremendo. Revela uma verdade libertadora. Não é o seu passado que deve definir ou que define a sua identidade, mas é Cristo. Vejamos a história de Zaqueu. O primeiro personagem escolhido para essa noite, ele de explorador a generoso discípulo. Lucas 19, versículo 1 ao 10, nos relata a história de Zaqueu. Zaqueu, irmãos, era um cobrador de impostos. Você gosta de cobrador de impostos? Quem gosta de cobrador de impostos? Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu não era muito querido, irmão. O trabalho dele já não era muito agradável. Quando ele chegava para cobrar, as pessoas não ficavam felizes com a sua presença ali. Ou quando tinham que ir até ele para pagar os seus impostos. E muitas das vezes se sentindo injustiçado, porque quem recebia todo esse recurso não era o povo de Zaqueu, era um outro império que os dominava, o Império Romano. E os dominava como fruto da rebelião desse povo, consequência do pecado do povo, desse povo, que agora foi dominado ao longo dos séculos e culminou no Império Romano. Época de Zaqueu, época de Jesus. Então Zaqueu está associado, irmão, diretamente com o trabalho ligado a essa nação, que domina o povo judeu e que o explora. E Zaqueu participa de tudo isso, colaborando e explorando os pobres. Que futuro poderia pensar para Zaqueu? Mas a sua vida foi mudada, foi transformada. E aquilo que era já não continuaria mais. Por causa de um encontro. O seu nome, olha que interessante, significava justo, mas de justo, Zaqueu não tinha nada, querido. A sua vida era o oposto dessa realidade. Só que um dia, assim como aquele menininho torto da música, ele encontrou com Jesus. E Jesus não olhou para o passado de Zaqueu, mas o chamou pelo nome. E entrou em sua casa. E o resultado disso, queridos, Zaqueu voluntariamente restitui além do que a lei de Moisés prescrevia para aquele crime, para aquele pecado. Levítico, capítulo 6, versículo 5, Números, capítulo 5, versículo 7, vai nos dizer que o que Zaqueu precisava restituir não eram 4 vezes mais, mas apenas 1/5 do que ele havia subtraído. Mas esse encontro o transformou de tal maneira que ele restitui 14 vezes mais o que a lei mandava. Em vez de acrescentar aquilo que ele, se ele defraudou alguém, 1/5, 20%, ele restitui 4 vezes mais.
Se fizermos a conta, vamos chegar ao valor de 14 vezes mais o que a lei mandava. E por que Zaqueu faz isso? Porque agora ele não está mais preso à lei de Moisés. Agora ele conheceu uma lei nova, que é a lei de Cristo, que o leva a viver em liberdade e a cumprir com o propósito de amar o próximo como a si mesmo. Zaqueu, então, experimenta essa transformação na sua vida. E Jesus diz para ele: olha, Zaqueu, agora chegou salvação na sua casa. Porque Zaqueu expressa verdadeiramente esse novo relacionamento, comprovando que as coisas velhas de Zaqueu ficaram para trás, evidenciando essa nova realidade com Cristo, essa nova criatura que ele agora é, a partir desse encontro. A lei de Moisés, irmãos, exigia restituição proporcional, mas Zaqueu vive pela outra lei agora. É a lei do Senhor Jesus. O amor que vai além da justiça. Com quem aprendeu isso? Que deu a sua vida pelos pecadores. Que falou para o seu pai: pai, perdoa, Senhor. A lei mandava, o salário do pecado mandava matar. É a morte. Jesus vem e nos dá vida. Ele cravou os pecados de Zaqueu na cruz. Zaqueu confiou no Senhor, experimentou do seu amor, aquele mesmo amor que o apóstolo João disse na sua carta, capítulo 4, versículo 19, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Zaqueu agora é um filho amado do Senhor, que experimenta da sua obra de redenção, de perdão, de restauração, de amor. E agora ele quer viver dessa maneira, porque ele se sentiu amado. Ele foi amado. Ele agora reflete esse amor nas suas atitudes. Como deve ser assim conosco também. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos distrata, isso Jesus vai relatar no Sermão do Monte. Ele vai dizer: bem-aventurados são os pacificadores. Não é verdade, irmão? Bem-aventurado. Bem-aventurado são aqueles que se parecem com Jesus, que buscam viver pelos seus passos, caminhar como ele caminhou, porque confiam nele, confiam na sua obra, confiam no seu perdão, confiam na vida nova que o Senhor promete para aqueles que entregaram a sua vida de fato na mão dele. Todos nós que passamos pelo batismo, fizemos um ato simbólico de termos morrido com o mundo e ressuscitado para viver com Cristo. Como você tem vivido com Cristo? Você é uma nova criatura no Senhor? Ou o passado tem te remoído e você fala, você reverbera, as suas atitudes são de acordo com aquilo que você está vivendo ainda? Então volte para o Senhor. Ele tem a cura. Ele tem a alegria. A Bíblia diz que a alegria vem dele. E que é a nossa força. O passado da ganância de Zaqueu deu lugar a um presente de generosidade e compaixão, fruto da presença de Jesus. Lucas 19:10 nos diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar, irmãos, que nós sejamos encontrados pelo Senhor, que nós sejamos alcançados pela sua graça, pelo seu poder libertador, porque se verdadeiramente o Filho nos libertar, nós seremos livres, irmão. Livres do passado, livres da nossa condenação própria, livres da escravidão do pecado. Sejamos livres, porque tivemos esse encontro com o Senhor.
Toda vez que o pecado, as acusações satanás vêm à sua mente, diga para ele, diga para você mesmo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e o Senhor fez nova todas as coisas na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia! Que coisa maravilhosa! É isso que o Senhor promete. É isso que o Zaqueu está experimentando, dessa nova vida. E Onésimo, que era um escravo, será que Onésimo teve a mesma sorte? Porque Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos, era um homem rico, irmão. Mas será que também um pobre pode experimentar disso? Será que um escravo que ninguém dá valor pode experimentar desse amor e ser alcançado e ser uma nova criatura? Será que pode? Ou não? Vamos ver a história. Onésimo, de escravo fugitivo a irmão amado, Filemão. Qual o contexto, irmãos? Onésimo fugiu de seu senhor, Filemão, provavelmente levando alguma coisa consigo, como diz o texto no versículo 18 de Filemão. Pela lei de Moisés, isso era um crime. Pela sociedade romana, isso era imperdoável, o que esse escravo fez. Onésimo está em mais lençóis. Que situação, Onésimo! Mas quando Cristo alcançou, tudo mudou. Paulo o evangeliza na prisão, irmão. E Onésimo encontra com Paulo onde? Na prisão. A Bíblia diz que todas as coisas que operam, Paulo está preso, mas Onésimo está lá, e Onésimo tem a oportunidade de ouvir a palavra que traz cura e salvação, traz libertação. E Onésimo se converte e passa agora a servir com fidelidade. Paulo agora o envia de volta, não como servo, mas como um irmão em Cristo. Filemão 16. Irmãos, eu li a carta de Filemão, que é tão pequenininha, antes de pregar. Mas que carta linda! Que fala de um amor que transforma. E Paulo vai dizer isso para Onésimo. Onésimo, você me deve a sua vida, Onésimo. E o que nós devemos ao Senhor, irmão? Que nos salvou, que nos perdoou, que tem nos abençoado, que nos deu dons e talentos, uma família, filhos, alguns netos, outros bisnetos. Que coisa maravilhosa. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem desse Deus, irmãos, que está disposto a mudar nossas vidas. E que para isso enviou Jesus. Para que pudéssemos experimentar de uma vida regenerada, uma vida com propósito e sentido. A lei de Cristo transforma a relação do Senhor e servo em uma relação de amor e igualdade. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Agora não há diferença, irmão, de escravo, livre, grego, judeu, homem, mulher. Não há mais. No passado havia diferença. Mas Paulo vai dizer, agora não há mais. Onésimo não é mais definido pelo erro, mas pela graça que transforma um fugitivo em um cooperador. Filemão 15 diz assim: talvez ele se tenha separado de ti, Onésimo, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. E não recebas como escravo, mas receba como um irmão. Cada lindo, irmão, que fala desse amor. Esse amor que um dia alcançou Paulo, que um dia alcançou Filemão, que tinha uma igreja na sua casa, que alcançou Onésimo num lugar improvável. E agora Paulo, como um pacificador, como um grande pastor, encaminha Onésimo a Filemão, para que eles possam viver agora
como irmãos em Cristo. E Paulo vai dizer, Filemão, você deve a sua própria vida para mim. Mas mesmo você me devendo, eu não vou te obrigar a fazer isso. Eu vou te pedir. Olha que testemunho. E não é assim que o Senhor faz com a gente? O Senhor não nos obriga a fazer nada. Mas Filemão entendeu o valor de estar em Cristo. Filemão entendeu o preço do amor. E o que Onésimo entendeu, e Filemão entendeu o que Deus fez pelos dois. Que história linda, né? De restauração, de transformação, de nova identidade. Quantos traumas Onésimo não teve, irmãos? Imagine, se coloque no lugar de um escravo fugitivo. E que agora tem que voltar para o seu Senhor. Você voltaria? E o medo? Insegurança. Mas Paulo trabalha isso muito bem. Tanto em Filemão quanto em Onésimo. Porque os dois agora são novas criaturas em Cristo. E se um dos dois não quisesse, talvez refletisse que eles ainda não eram novas criaturas em Cristo. Que eles confiavam ainda pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios métodos. Como diz Provérbios 14, versículo 12. Tem caminhos que parecem bons para a gente, mas não são caminhos que dão certo. São caminhos que trazem sofrimento. E eles obedecem ao Senhor. Confio na palavra do pastor Paulo, na orientação de Paulo, no cuidado pastoral de Paulo, para que eles possam viver agora como irmãos no Senhor. O passado não deve definir você e nem definiu Onésimo e Filemão. Por último, irmãos, quero falar de Paulo. Nós conhecemos... Pegar outro microfone ali, irmãos. Nós conhecemos a história de Paulo, de perseguidor a apóstolo. Atos, capítulo 9, Filipenses, capítulo 3, do versículo 4 ao 14. Obrigado, pessoal. Eu vou pedir para o Edgar projetar o texto de Filipenses, capítulo 3, do 4 até o 11. Mas Paulo tem uma história muito emblemática, e nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Quando ele era perseguidor, o quanto na morte de Estevão, ele consentiu com a morte de Estevão, o quanto ele era zeloso da fé judaica, da tradição judaica, da lei mosaica. Ele era fariseu, irmãos, zeloso. Lembra dos fariseus? Que Jesus tanto contestou, confrontou? Ele era desse grupo. Paulo perseguiu a igreja, Atos 8, versículo 3. A igreja de Jesus, irmão. Paulo perseguiu. Ele prendia e aprovava as mortes, como a de Estevão. Sua justiça era segundo a lei de Moisés. Na estrada de Damasco, Jesus o confronta. Paulo reconhece que a sua justiça era trapo de imundícia. E passa a viver para anunciar a justiça que vem